Do Senhor nas mãos. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos, o qual Deus colocou no nosso coração. Nós vamos entrar já na palavra do Senhor. Daniel, livro de Daniel, Velho Testamento, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, que diz assim: Daniel é do lado de Ezequiel, tá? Ezequiel você acha rápido porque tem muitas páginas. Assim que termina Ezequiel é Daniel. Daniel, capítulo de número 1, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo de número 6 diz assim: Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8 vai dizer o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Feche seus olhos. Deus Pai Santo querido, em nome do Filho de Jesus, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ler a tua palavra mais uma vez nesta noite. E agora nós queremos te pedir que seja o teu Espírito Santo a falar a essas mentes, esses ouvidos, esses pensamentos e corações que estão aqui neste lugar. Em nome de Jesus, de mim mesmo eu não tenho nada para a igreja, mas eu sei que o Senhor tem. E eu sei que as pessoas não entraram aqui para me ouvir, mas para te ouvir. Então que em nome de Jesus, ao Santo Senhor, que eles discutem e que a palavra não volte sem causar o efeito necessário para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar, mas deixe seu espírito de pé ou em pés, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra é bastante conhecida e eu queria até ter começado em outro capítulo, mas não tem como fugir. No primeiro dia da campanha, o ideal é você começar no primeiro livro, no primeiro capítulo, melhor dizendo, do versículo de Daniel. E ela é muito forte, fala muito aos nossos corações. Talvez você esteja assim se perguntando: será que ainda tem algo que nós possamos falar sobre Daniel que nós já não tenhamos ouvido? Não é verdade? Muitas vezes eu penso assim: mais uma campanha, mais 21 dias, não é? Porque nós não buscamos em outros livros, é sempre sobre Daniel. Mais um dia, mais um ano, né, melhor dizendo, já é o quinto seguido que nós fazemos aqui a campanha de jejum de Daniel. Será que ainda tem algo mais que nós ainda não ouvimos, que nós precisamos ouvir? Eu quero te dizer nesta noite: lógico que tem. Apesar de nós já termos passado por muitas campanhas e ouvido há muitas ministrações, vimos inclusive, mas a palavra do Senhor, ela afirma para nós que ela se renova. O renovo não é porque as letras mudam, as frases vão mudar, o que está escrito vai mudar, não. É o entendimento. Quando nós lemos, o entendimento vai renovando dentro da nossa mente,
e a gente vai conseguindo absorver coisas novas. Você vai ver que é verdade em nome de Jesus. Começamos pelo capítulo 1, porque o capítulo 1 ele nos dá a luz do que aconteceu. O Senhor, por causa da desobediência, e guarde essa palavra aí, chave na sua mente. Eu vou pregar hoje subordinado. Eu gosto de dizer assim: se eu fosse pregar subordinado a um tema, mas hoje eu vou dizer o contrário. Eu vou pregar hoje subordinado a um tema, e o tema é atitudes. O tema hoje é atitudes, e guarde essa palavra, desobediência. O Senhor permitiu o cativeiro, e ele demorou 70 anos, simplesmente por causa de uma coisa só. O que? Desobediência. E a desobediência, ela surge quando o povo, ele simplesmente coloca no seu coração, ou como o salmista, como a palavra do Senhor, melhor dizer, costuma dizer, nas tábuas do coração, que não quer mais fazer a vontade de Deus, que quer buscar exclusivamente aquilo que lhe dá prazer, aquilo que não traz dano, aquilo que não traz sofrimento. Na maioria das vezes, quando os homens que nós conhecemos como os heróis da fé, e o povo entre eles, ou o povo deles, agiram dessa forma, Deus permitiu sofrimento. Olha só como é as coisas, como é o funcionamento das coisas. Para que tudo realmente mude na sua vida, nós temos que entender uma coisa: a felicidade absoluta aqui neste mundo, ela não existe. A felicidade plena aqui neste mundo, dizer assim, eu quero ser feliz. Deixa eu dizer algo para você, e que você escute atentamente. Neste mundo ser feliz é impossível. Não existe felicidade plena neste mundo. A felicidade plena nós só vamos receber e exercer e ser cheios dela quando nós estivermos lado a lado com o Senhor dos céus, ou na nova terra, que Ele disse que já está preparado. Aqui, a felicidade, na maioria das vezes, até nos alcança, mas ela não é plena, ela não fica para sempre, e muitas vezes é rápida, e muitas vezes é permissiva por Deus, por causa de uma investida de fé, por causa da minha ou da tua desobediência, que é aquela felicidade ilusória, aquilo que a gente acha que vai ser bom, mas no momento que a gente pratica, o Espírito Santo identifica dentro de nós, lá no fundo do nosso coração: poxa vida, fiz bobagem, errei mais uma vez, isso não era o que Deus queria, isso não era a vontade de Deus. E aí a gente percebe que verdadeiramente não há como. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que há um lugar, há um novo céu, há uma nova terra, há um lugar onde verdadeiramente as nossas lágrimas, elas não cairão mais por sofrer, elas não cairão mais por causa da angústia, elas não cairão mais por causa de erros que nós cometemos ou por causa do pecado. Deus, a palavra do Senhor, ela é enfática nisso. Está escrito, se está escrito, vai se cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá, porque quando nós estivermos lá ao lado do Senhor, nós seremos verdadeiramente felizes, nós seremos verdadeiramente completos, porque estaremos no centro e na vontade de Deus. E quando nós estamos no centro, na vontade, no local que Deus quer que nós estejamos, aí sim nós vamos conseguir verdadeiramente ser felizes. Eu rabisquei rapidamente aqui, assentado orando nesta tarde aqui neste lugar, 7 lições que o primeiro capítulo de Daniel traz para as nossas vidas. 7 lições rápidas. Tem muito mais, apesar de ser muito curtinho, bem curtinho, 21 versículos, primeiro capítulo. Aqui dá para se tirar muita coisa. Eu rabisquei 7, mas só na leitura aqui, Deus já me mostrou 8. Eu vou te mostrar a primeira coisa que Deus me mostrou aqui.
quando eu acabei de ler o capítulo de número 1 de Daniel, exatamente no versículo de número 4. Quando eu for falando os versículos, por favor, coloque no telão. Enquanto eu falo, dá uma olhadinha rápida no telão. Você vai ver que o rei, ele chega para o chefe dos eunucos. O que é eunuco, pastor? Eunuco era uma classe de pessoas que existia nos palácios reais, que os reis, os faraós, os poderosos da terra naquela época tinham o privilégio de tê-los. Eram homens que eram preparados para cuidar das esposas do rei. Eram homens que passavam por momentos difíceis, por coisas difíceis, mas eram homens especiais para o rei, que ele podia confiar que iria cuidar não só de alguns assuntos do rei, como também da área onde ficavam as esposas do rei. Entenda isso? E quando você lê o capítulo de número 4, você vai ver uma das exigências do rei. Ele vai chegar para Aspenaz, o chefe dos eunucos, e ele vai dizer: procura homens sábios, procura homens inteligentes, mestres em outras línguas, entendidos, formosos. Aí Deus fala comigo agora, Deus acabou de falar comigo enquanto eu lia esse capítulo. Até o inimigo das nossas almas, porque aqui esse rei representava o inimigo de Israel. Ele representava alguém que estava escravizando Israel, estava escravizando tribos de Israel, estava destruindo templos, estava destruindo cidades. Deus estava permitindo essas coisas, era permissão de Deus por causa de quê? Diga assim: desobediência. Mais alto, bem forte: desobediência. Deus estava permitindo o inimigo vir. Então Deus me mostra duas coisas. Primeiro, a nossa desobediência permite que o inimigo se aproxime. Outra coisa, olha só, está descendo feito cachoeiro. Muitas vezes Deus permite que o inimigo inclusive destrua tudo que é nosso. Por quê? Por causa da nossa desobediência. E a terceira, eu vou falar agora, e na realidade foi o primeiro que Deus me mostrou, é que até o inimigo, ele não exige alguém para lhe servir de todo jeito. E eu queria que você pegasse essa frase. Até o inimigo, ele exige que para servir ele, tem que ser alguém diferenciado. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que muitas vezes nós esquecemos que Deus também. Por isso que eu quero que você abra sua mente nesta noite para uma explosão do Espírito Santo mexendo, sacudindo a sua estrutura, dizendo que não é de qualquer jeito que se serve a Deus, não é da forma que eu entendo que eu tenho que servir, não é da forma que eu quero fazer, não. Nem o inimigo admite isso. Está aqui, está escrito, versículo de número 4 do primeiro capítulo de Daniel. Há uma exigência do inimigo do povo de Deus, tem que ser assim, assim, assim. Se não forem assim, ó, tchau. E você quer ver o que aconteceu? Você quer ver o que esses homens passaram? O que essas pessoas que estão aqui envolvidas passaram? Não precisa colocar no telão, porque não vamos falar disso agora para não tornar o tempo. Mas quando chegar em casa, abra lá no livro de 2 Reis, Velho Testamento, logo dos primeiros livros. Abra 2 Reis, Velho Testamento, e você vai ver o capítulo de número 24 inteirinho. E o capítulo de número 25 inteirinho, você vai ver. É a permissão que Deus deu da Babilônia vir invadir Israel, invadir Jerusalém, capturar as tribos e fazer deles escravos. Muitas vezes a gente lê, a gente fala, o pregador fala, mas muitas vezes não mostra. Hoje eu quero te mostrar isso. Está escrito, 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25. E um detalhe a mais, não foi só, como está escrito aqui no versículo de número 6,
não é? Não foi só Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não. Outros homens muito conhecidos na Bíblia também foram levados nesse mesmo período. Quem o senhor pode afirmar na palavra do Senhor? Jeremias, capítulo de número 40. Anote aí, não precisa colocar ali não. Jeremias, capítulo de número 40. Está lá escrito com todas as letras que no período em que os cativos de Judá foram aprisionados pela Babilônia, Jeremias foi um deles. Jeremias estava com eles. Isso é para nível de entendimento, para que você consiga ligar alguns pontos, algumas coisas. 2 Reis, capítulo 24 e 25 completos, Jeremias, capítulo de número 40. Você vai ver que vai testificar para as nossas vidas que realmente não foi fácil. Realmente as coisas que aconteceram com esse povo não foi fácil, mas foi simplesmente por uma coisa: desobediência. E a primeira lição que Daniel nos ensina, das 7 que eu separei para as nossas vidas, é o seguinte: olhe para mim, preste bem atenção. A luta que veio foi natural. A luta que veio foi homens que trouxe. A luta que veio é através de exército, de reis, de soldados, de armas. A luta que veio sobre o povo de Israel destruiu muitas coisas. Mas uma coisa que Daniel mostrou, deixou em evidente. Jesus também fez isso quando jejuou 40 dias e 40 noites para se revestir do Espírito Santo de Deus, para suportar aos dardos inflamados do inimigo, a perseguição que se levantar contra o ministério dele na terra. Daniel mostra e Jesus mostra através de atitudes. Por isso que o tema é atitudes. E que atitudes foram essas? Eles deixam bem claro para nós que lutas espirituais, lutas naturais, melhor dizendo, elas são vencidas primeiro no espiritual. Primeira lição de Daniel, no capítulo de número 1, para mim e para você, é que lutas naturais, levantar do homem, fofoca, calúnia, desemprego, porta fechada, perseguição, separação, contenda entre os que você ama, contenda dentro do lar, contenda no trabalho, perseguição no trabalho, coisas que podem acontecer no meio da rua, coisas que você consegue ver hoje facilmente nas telas da TV, nos celulares, que ainda é mais fácil, desastres, coisas que você vê aí investidas de países, mísseis vindo de um país para o outro, não é? Guerras, não é? Atitudes que muitas vezes põem nação contra nação. Todas essas atitudes, elas precisam ser vencidas primeiro no espiritual. E como é que Daniel mostra isso para nós? Aqui no versículo de número 8. No versículo de número 8 está dizendo assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Porque o inimigo havia determinado que os homens de qualidade, os melhores, os príncipes, os letrados, os formosos, os mais fortes, fossem tomados das suas famílias. E você vai ver que foram milhares de pessoas, e você vai ver que muitos tiveram seus olhos arrancados, parentes, amigos, pessoas próximas tiveram seus olhos arrancados, outros foram decapitados, famílias inteiras foram destruídas, e essas pessoas foram tomadas, arrancadas de dentro das suas casas, e foram trazidas para um lugar para serem preparadas para servir o inimigo. E elas não tinham direito de se recusar, elas não tinham direito de dizer que não queria. Por quê? Porque elas tinham perdido uma coisa muito preciosa que Deus muitas vezes nos dá e a gente não valoriza. O que é, pastor? Liberdade. Liberdade de decidir, liberdade de querer fazer, liberdade de escolher. E muitas vezes nós não entendemos esse nível de liberdade que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Nós acabamos perdendo por causa das nossas atitudes, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso comportamento, por causa da nossa rebeldia diante do Senhor. Nós acabamos perdendo a nossa liberdade. Daniel foi junto com seus amigos, que perderam essa liberdade.
Daniel foi um, junto com os seus demais, que foi tomado dele essa liberdade. E colocaram ele em um lugar. E aparentemente, depois de eles verem famílias sendo mortas, templo de Deus sendo destruído, saqueados, eles andando junto com mais outras pessoas aprisionadas, certamente, ou sob pontas de lanças e espadas, e eles chegaram em um lugar que aparentemente tudo ia ficar bem, que aparentemente tudo ia ficar tranquilo. E a palavra ainda diz assim, que colocaram ele diante de coisas extraordinárias. Que coisas extraordinárias eram essas? Manjares. Quando a palavra diz manjares, irmão, quando você ouvir na Bíblia manjar, tenha em mente que é algo muito bom, tenha em mente que é algo delicioso, tenha em mente que é algo extraordinário, tenha em mente que é o melhor que está sendo servido para você. E tem muita gente que quando passa o momento da agonia, mesmo estando na escravidão, olha Deus falando de novo aqui com você. E tem muita gente que quando passa o momento da sacudida que Deus permite, mesmo você ainda estando sob escravidão, e você olha e vê e acha que está tudo se normalizando, simplesmente porque uma bandeja cheia de coisas boas estão te sendo oferecidas. É neste momento que você tem que ter algo que muito crente hoje não se preocupa mais em ter. O que é, pastor? Discernimento. Na maioria das vezes a gente busca, e quando busca até inclusive discernimento, a gente busca discernimento apenas de espírito. Será que esse espírito que acabou de falar aqui no altar da igreja é realmente Deus? Ou é o demônio que está falando? Será que aquela voz que eu ouvi na minha mente é verdadeiramente de Deus? Ou é o demônio que está falando? Na maioria das vezes a gente busca este discernimento de espírito. Mas Deus manda te dizer nesta noite, para você que está aqui nesse lugar, ou para você que está ouvindo aí na sua casa, discernimento. Quando você buscar da parte de Deus, busque discernimento do que provém, do que não provém de Deus, não apenas só de espírito, porque na maioria das vezes, até no que é lhe oferecido, é um lasco inimigo. É até bonito, é até vistoso, é até delicioso, vai encher a nossa boca com água, vai dar vontade de cair de boca, vai dar vontade de se lambuzar, mas é consagrado a demônios, é consagrado a deuses estranhos, recebeu oração de um outro Deus, foi oferecido a um outro Deus. Aí Daniel disse: quanto a estas coisas, só há uma forma de lutar. Contra estas coisas que Deus está me dando discernimento, só há uma forma de eu vencer. Como foi que Daniel venceu? Jejuando. É como muitas vezes eu digo, muitas vezes eu repito: não há pozinho mágico, não há olhinho derramado na cabeça. Se você não tiver discernimento, que tem que haver sacrifício, separação, abrir mão de muitas coisas, não há como vencer dentro do Senhor. Tem muitas coisas que a gente tem que deixar para lá. Manjares, coisas boas, delicioso, apetitoso, bonito. E não era dado para escravos não, tá? Era a comida que era oferecida ao próprio rei. E você já viu o rei comendo cuscuz? Você já viu o rei comendo pezinho de galinha? Você já viu o rei comendo paçoca? Rei come coisa boa. Rei come uma coisa que a gente olha assim e diz: moço do céu, se eu tivesse essa oportunidade. Mas deixa eu te dizer, nem toda oportunidade provém de Deus. Nem tudo que está dizendo assim, vem, pega, come, enche a barriga aí, é de Deus. Na maioria das vezes é bandeja, é armadilha do inimigo. E Daniel disse: eu vou vencer essa batalha natural, eu vou vencer essa batalha física no espiritual. Eu vou vencer esta peleja física no espiritual.
Aí a palavra do Senhor diz no versículo 8 que ele assentou aonde? Aonde ele assentou na sua mente? Onde ele assentou na sua boca? Onde ele assentou nas suas atitudes? Não, no coração, porque a palavra diz que é do coração que é travada as nossas maiores batalhas, porque é no coração que nasce, muitas vezes o desejo, muitas vezes a vontade, muitas vezes as decisões, e quando elas não são ruminadas, tratadas pelo Espírito, antes de chegar na boca e na mente, a destruição já foi feita, e quando nós vamos abrir os olhos, já não tem mais nada para fazer. Então Daniel, ele mostrou, eu tenho que primeiro mudar o meu coração. Ele assentou no coração dele, não vou me contaminar. É gostoso, é delicioso, mas isso não é para mim. É gostoso, é delicioso, mas isso não é o que Deus quer para mim. Isso não é o que Deus está enviando, isso não vem de Deus, isso é a armadilha do inimigo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me abster desses manjares. Primeira missão: se abstenha dos manjares, vença as lutas no espiritual. E só vence luta no espiritual quem tem visão espiritual. Quem tem visão espiritual. Segunda lição que esse capítulo 1 mostra para nós é que tem que haver também posicionamento. A gente não pode ser Maria vai com as outras. A gente não pode ser, não, eu estou nesse ambiente e as pessoas estão exigindo que eu faça assim. Aí você tem que ponderar como? Através do discernimento, através da visão espiritual. Isso é mesmo de Deus, isso provém de Deus, é desse jeito que Deus quer. E como muitas vezes eu discerno isso, simples, isso acontece muitas vezes na rede social, isso acontece muitas vezes na televisão, isso acontece muitas vezes no trabalho, isso acontece muitas vezes na rua, isso acontece muitas vezes na escola, isso acontece muitas vezes o quê? Entre amigos. O quê? Dá um golezinho aqui, faz mal para ninguém não. Pega um pouquinho, a Bíblia diz só não pode se embriagar, mas beber pode. Dá uma pitadinha aqui, tu vai ver como vai ser melhor. Abre um botãozinho aí, me mostra aquilo, tu vai ver como vamos ficar felizes. Manda aquela foto, que eu vou te mandar outra foto, e tu vai ver como vai ser legal. Faz isso, faz aquilo. Não é assim não, não é dessa forma também não é desse jeito, tá assim não, como dizem. Bandeja, armadilha, laço, propostas. E tem laços, bandejas, armadilhas e propósitos que eles têm uma única função, que é nos aproximar da morte, nos aproximar da quebra da promessa. Por Deus, não, nós mesmos estamos quebrando, impedindo que a promessa se cumpra, nos afastando da presença de Deus, aceitando convites, participando do que não se deve, se incluindo onde Deus disse que eu não devo estar, mantendo perto de mim quem Deus quer afastar. Na maioria das vezes Deus até manda para um outro lugar, mas hoje infelizmente tem um vilão que aproxima como se estivesse de lado. E mesmo longe continua dominando vidas como se estivesse de ladinho, como se estivesse pertinho. Faz isso, faz daquele jeito, faz mais isso para mim, é dessa forma, escuta isso. E até nos áudios que a gente escuta, o Espírito Santo geme dentro do nosso coração e diz: esta pessoa, este ser, esta criatura não deveria mais fazer parte da tua vida. Mas o que? Eu teimo em dizer:
jeito, não é desta forma. Eu sei me controlar, eu sei dar um ponto final. Daniel foi diferente. Daniel disse assim: é muito bonito, e com certeza deve ser muito saboroso. Pelo cheiro e pela vista, meu Deus, está dando água na boca. Mas Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para mim. E ele se posicionou. Primeira lição: vence as suas lutas no espiritual primeiro. Tenha visão espiritual, tenha discernimento. Segundo, para se tornar um vencedor, não basta ter só visão, tem que ter também posicionamento. Eu quero que você leia comigo novamente, versículo de número 6. Versículo de número 6, que vai dizer assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá. Judá era a tribo de Judá. Ananias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eu falei que no capítulo 40 de Jeremias fala que ele estava junto. Mas aqui no capítulo 1 menciona apenas esses 4 amigos. Nesse capítulo de número 1 vem para nós a terceira lição. E a terceira lição é: cola em quem está forte. Quando a dificuldade chegar, quando o inimigo se aparecer, quando a proposta vier, quando a bandeja for ofertada, além de fugir, cola em quem está forte. Mas como assim, pastor, colar em quem está forte? Vamos lá de novo, você vai entender. Versículo 6: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Eram 4 que foram mencionados neste lugar. Mas conta para mim, dos 4, quem foi que decidiu não se contaminar? Quem foi que decidiu não se contaminar? Daniel. A Bíblia poderia ter mencionado assim: e decidiram. Eram todos crentes, eram todos conhecedores da palavra, eram todos estudiosos da Bíblia. Porque, se lembra do pedido do inimigo? Traz os melhores, os estudados, não é qualquer um não. Traz os estudados, inclusive os que falam em outras línguas. Traz os sábios, traz os inteligentes. Todos eles conheciam Deus de cor. Por quê? Porque eles faziam parte de uma tribo. E essa tribo não era tribo de índio, não, era tribo de Deus. Eram tribos que foram separadas, preparadas, protegidas, criadas pelo próprio Deus. Era Deus que aparecia para eles como coluna de fogo, era Deus que se aparecia para eles como coluna de nuvem, era Deus que fazia a água amarga ficar doce, era Deus que abria os mares para eles passarem a pé enxuto, era Deus que mandava manjar para eles se alimentarem, era Deus que supria todas as necessidades. Nós estamos falando aqui de 4 homens que conheciam Deus. E a palavra poderia ter dito no versículo de número 8, mas não disse. A palavra diz que apenas um dos 4 decidiu não se contaminar. É por isso que eu fiz questão de colocar: sempre procure colar em quem está forte. Porque se você colar com um mentiroso, você vai se transformar em mais um mentiroso. Se você colar no ladrão, você vai se transformar em mais um ladrão. Se você colar no avarento, o que vai sobrar para você é o demônio da avareza. Se você colar no prostituto, uma prostituta, as coisas vão esquentar, porque a sua carne vai inflamar, porque a sua amiga é especialista, o seu amigo é especialista em prostituição.
muitas vezes a gente diz: Deus está rasgando a amizade, Deus muitas vezes está soprando até para longe, mas a gente faz questão de querer manter as pessoas perto que Deus não quer mais que faça parte da nossa amizade, que faça parte do nosso leque de amigos. E neste leque muitas vezes está incluído papai, mamãe, tio, vovó, periquito, papagaio. É Deus, verdade, Senhor. E se você colar com eles, vai. Por que você está dizendo isso? Porque no versículo 6 está dizendo que tinha 4, mas só um se decidiu. Aí vamos chegar lá no 21. O que Deus fez com os outros 3, por causa de um que decidiu, e por causa de 3 que disse: eu vou andar com ele. Por causa de 3 que disse: de nós 4, esse aqui está com Deus, deixa eu colar nele. O que ele fizer, nós vamos fazer. Ei, Ananias, ei, Azarias, o que Daniel fizer, viu? Vamos fazer. O que Daniel determinar, nós vamos fazer. E o que aconteceu? Receberam autoridade, receberam livramento, receberam visita de Deus. Por quê? Porque colaram quem estava forte com Deus. Quer ter uma vida diferente, irmão? Se afaste do mentiroso. Quer ter uma vida diferente? Se afaste do prostituto. Quer ter uma vida diferente? Se afaste de quem não presta. Quer ter uma vida diferente? Bloqueie, troque de número, vá para longe. Deixe ir embora. Cola em quem está perto. Cola em quem tem Deus. Cola em quem te chama para a igreja. Cola em quem te fala a verdade. Essas são as pessoas que Deus quer trazer para as nossas vidas. Não adianta não. Estou no meio de maconheiro. Glória. A polícia chegou, correu 3. Eram os 3 maconheiros. Eu nunca peguei uma bituca. Eu nunca peguei uma pontinha. Mas eu estava andando com quem? Para a polícia. Quantos maconheiros são? 4. É simples assim. É só ter visão, é só ter atitude, é só saber com quem andar. Quinta, é a quinta? Quarta, só existe uma forma de fazer e ter vitória nas nossas lutas. Qual é? Fazendo a vontade de Deus. Não tem outro jeito. Daniel disse: peraí, mataram minha família, tiraram do meu país, arrancaram da minha cidade, todo mundo é estranho. O que é que eu preciso fazer? Vou me unir a eles. A Bíblia tinha contado a história de Daniel. Vou fazer o que eles querem. A Bíblia tinha contado a história de Daniel. Só existe uma forma de se livrar do inferno. Só existe uma forma de se dar bem, momentaneamente, escapar, até que Deus tenha misericórdia e nos tire deste mundo. E qual é, pastor? O que é? O que é que eu tenho que fazer? A vontade de Deus. E acabou. Acabou. Qual é a vontade de Deus? Jejua, cristão. Qual é a vontade de Deus? Vem para a igreja, crente. Qual é a vontade de Deus? Sai dessa série que só mostra gente nua, que só mostra prostituição, que só mostra impureza, que só mostra devassidão. Sai da frente dessa TV. Ah não, é na rede social. Sai dessa rede social. Se a Bíblia diz que se o meu olho me fizer pecar, eu tenho que arrancar. E a Bíblia diz: é melhor entrar cego no céu do que não entrar. Se a Bíblia diz que a minha mão que me faz pecar, eu tenho que amputá-la, arrancar fora, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que não entrar. Por que
controlo o meu WhatsApp, eu controlo o meu Instagram. É aqui que eu ganho almas, é aqui que eu ganho vidas, é aqui que eu falo. Mas Deus não disse: vai e prega no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais que vão surgir. E todos que ouvirem as tuas escritas e os teus vídeos, e um dia forem para a igreja e quiserem se batizar, serão salvos. Foi assim que Deus falou? Não. Deus falou lá em Marcos 15:16, 16:15, também sou obrigado a saber de tudo. Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura, e todo que nele crê e for batizado será salvo. Você pode dar glória a Deus? Não existe esse negócio de ganhar vida por rede social, não, meu irmão. O que isto aqui tem feito é destruir famílias, é destruir relacionamentos. Às vezes nós estamos tão atarefados com as coisas que aqui achamos que estamos fazendo certo, que a gente não vê o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Como pastor, e quando Deus me chamou para ser pastor, o chamado que Ele disse que estava derramando sobre a minha vida era de atalaia. Você sabe o que é atalaia? É observador. Quando Deus me chamou para ser atalaia e pastor, Deus me deu um dom, porque de ver muitas coisas que outros não veem. E eu tenho visto, como vejo chegar e não dobrar os joelhos e ir para o celular. Quando eu vejo que até começar o culto, não largo o bendito celular e as coisas que lá está vendo. Como pastor eu vejo e vi no culto da virada pessoas sentadas em família, e a família tentando se comunicar, mas o outro enterrado com a cara do celular. Como pastor eu vejo que na maioria das vezes, até no culto, deixa de se ouvir a palavra para ver o que alguém está mandando falar no celular. Como pastor eu vejo muitas visitas que eu faço nas casas, que as pessoas não conseguem ouvir o que o pastor está dizendo, porque está de olho no celular. Isso tem se tornado algo que tem sido uma bandeja bonita, apetitosa, gostosa, que tem tirado muita gente dos projetos de Deus. E contamina de uma forma que, quando diz assim, tem que tirar pelo período, a gente quer substituir por outra. Hoje os meus ouvidos tiveram que ouvir o seguinte: não, eu não posso ficar na TV, mas eu posso ler um livro. Quando você vai ver o livro, As Crônicas de Eastwick, Nárnia, Harry Potter, coisas assim. Coisas terríveis. Sabe por quê? Deixa eu dizer a você por quê, que é sério. Você muitas vezes olha para mim quando eu falo isso e ri, mas deixa eu dizer, sabe o que isso demonstra? Uma alma aprisionada. Uma alma que está com as raízes do inferno tomando completamente o corpo. Que busca se desviar para outras coisas tão nojentas como a que estavam. E fogem das coisas de Deus como o diabo foge da cruz. Não está na Bíblia não, mas se diz por aí. As coisas de Deus é entediante. As coisas de Deus não têm graça. As coisas de Deus não chamam a atenção. Eu prefiro me isolar e olhar as coisas que não são de Deus, mas que suprem as minhas necessidades. Tem muita gente
que está suprindo as necessidades, com os manjares da vida, com os manjares do inferno, estão caminhando a passos largos para o inferno no espiritual, mas os olhos estão tão cegos que eles não conseguem enxergar o físico. Quando o pastor diz assim, vamos tirar 21 dias, diminuir, eu não disse nem parar, porque teve uma campanha que eu disse, você tem coragem de deixar o celular comigo? Aí teve um pastor que se levantou e disse assim, e os clientes que eu vou perder, você vai começar assim? Porque para as pessoas o que importa não é o que elas vão ganhar de Deus, é o que elas estão perdendo no mundo. Lembra do jovem rico que nós falamos? Chegar para Jesus, o que é que eu preciso para a vida eterna? Só uma coisa, por quê? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. A parte do me segue, ele não entendeu. E se entendeu, ele disse assim. Aí Jesus fala no versículo seguinte, que ele era alguém que tinha muitas propriedades. Então na mente dele ele diz assim, o que eu estou perdendo é muito maior do que ele está me oferecendo. É muito maior do que eu acho que vou ganhar. Tem muita gente que está tomando essa atitude e nem nota. Não, o pastor está dizendo que eu tenho que passar 21 dias sem olhar o meu celular, aí eu vou perder muito cliente, talvez eu perca até o emprego, porque o patrão vai falar comigo e eu não vou responder, eu vou perder o emprego, ou talvez aquela venda que eu ia fazer, eu não fiz, mas Deus está dizendo, se tu se separar 21 dias, vem e anda comigo, se aproxima de mim, se afaste das coisas do mundo. Deixa eu te falar, se abriste hoje a possibilidade e no teu celular chegar os números da Mega Sena que acumulou 80 vezes e você vai ficar quadrilhardário se você olhar e jogar amanhã, vale a pena você ficar quadrilhardário e abrir mão de andar com Deus? Responda para mim, não responda só para você ver. Eu tenho até medo. A cegueira espiritual que está no mundo, alguém dizer, vale a pena ficar quadrilhardário. Porque é isso que muitas vezes a gente percebe quando diz 21 dias. Aí a primeira coisa que a pessoa diz, eu vou trabalhar, posso vir não. Eu estou tomando remédio, posso fazer jejum não. Talvez Deus esteja dizendo assim, jejua que eu vou te tirar da escravidão do remédio. Jejua que esse emprego chifrinho eu vou te dar um maior. Jejua que essa comida vai passar, vai se tornar algo melhor. Irmãos, ninguém perde em se aproximar do Senhor. Quinto, não posso fazer jejum. Por que não posso fazer jejum? Porque eu sou dependente de alguma outra coisa, irmão. A única coisa que o céu deve ser é dependente de Deus. E tem gente que diz assim, o pastor está gordinho, 21 dias, agora vai perder uns quilinhos. Deixa eu dizer para tu, o jejum não emagrece não, viu? Jejum bem feito te faz ficar mais bonito. Jejum bem oferecido ao Deus verdadeiro te faz ficar mais chamativo. Daniel chegou para as penais e disse assim, eu não quero esses doces não. Eu não quero esses bolos, eu não quero esses manjares aí não. Então vai comer o que, Daniel, as penais? Eu quero só as verduras. Eu quero só essas verdurinhas aqui. Tá bom demais. Se você ler o capítulo, o versículo número 5, você vai ver que não foi 21 dias não, viu? No versículo número 5, bota aí na tela, por favor, não vou ler não, você vai olhar. Foram 3 anos. 3 anos, só na verdurinha com água. Só na verdurinha, viu? Aí a Bíblia diz que no fim
findados 3 anos, chama todos os jovens, chama todos os eunucos. E a Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram mais formosos, mais bonitos, mais sábios, mais inteligentes do que todos os outros jovens. Então jejum não mata crente, santidade não mata crente, viver sobre os princípios de Deus não mata crente, fazer a vontade de Deus nunca vai disseminar crente. Uma coisa que muitas vezes a gente lê e muitas vezes não percebe, e está escrito em muitos versículos, nessa oportunidade aqui, nós vamos ver ele no versículo de número 9, coloca aí. Segunda palavra, versículo de número 9. Almeida Revista Corrigida. Em algumas traduções vai dizer Deus fez, mas na maioria das traduções vai dizer Deus deu. E se você olhar na maioria dos capítulos, versículos do livro de Daniel, vai dizer que Deus deu. E Deus fez. E Deus estava com eles. E Deus deu. E Deus fez. E Deus estava com ele. Sexta lição. Na maioria das vezes, quando nós tomamos decisão de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, a gente diz assim: eu vou abrir mão e vou perder. Vai não, você vai ganhar. Deus está te chamando nesta noite para você ser alguém mais do que vencedor. Deus está te chamando nesta noite para você ser alguém que anda sobre o extraordinário de Deus. Hoje é a primeira noite. Tem muitos que estão aqui que não vão chegar no último dia. Por quê? Porque eu faço isso aqui já há 5 anos. E sei o que é ser crente. Sei que na primeira dor de cabeça vai preferir ficar em casa. Na primeira barriguinha que doer, vai dizer: hoje não dá para ir para a igreja. Primeiro convite para churrasco, vai dizer: é melhor o churrasco, porque depois da campanha, ano que vem eu faço. Na primeira proposta do inferno, muitos vão ceder. Outros vão chegar, porque mais também já vão começar para elenco, porque resistiram a estar desde o começo. Não existe campanha eficaz feita pela metade. Não existe campanha eficaz faltando partes. Não existe campanha eficaz que eu só faço quando posso. Não existe vitória sem guerra. Não existe batalha ganha sem antes eu me posicionar e lutar com as armas e com o jeito e da forma que Deus está determinando para a minha vida. Diga assim: nas batalhas que Deus me colocar para guerrear, eu vou fazer do jeitinho que Ele mandou. E eu sei que Ele vai fazer muito mais por mim. Em nome de Jesus. Para finalizar, deixa eu te falar a diferença de quem serve a Deus e de quem apenas segue quem serve a Deus. A diferença? Eu não sabia. Só tem como provar isso? Tenho. Aonde? Na água cristã? Não. A Bíblia. No primeiro livro de Daniel, está em letras garrafais. Versículo de número 17. Para finalizar, fique de pé. Eu ia terminar um pouco mais cedo, mas Deus é o dono da casa. Preste atenção. Qual é o tema? Atitudes. Quem teve atitude? Quem teve atitude de Daniel ainda? Diga assim: Daniel.
Teve atitude. Quantos amigos Daniel tinha? Ganharam estar perto de Daniel? Andar quem está com Deus vale a pena? Eliseu que eu diga, né? Andar com quem está com Deus vale a pena? Quanto a estes 4 jovens, a Bíblia começa falando dos 4. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Aí tem ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque aí para a história de 3, mas continua de 1. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Aí, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Você está entendendo? A Bíblia aí começa nesse versículo dizendo que Deus deu coisas extraordinárias a 4. E Daniel não perdeu os que o outro receberam, não. Ele também recebeu inteligência em todas as letras e sabedoria, mas só ele. Quando o rei Belsazar viu a mãozinha escrevendo lá na parede, disse a ele: chama Ananias, que ele vai saber. Foi? Chama Azarias, chama o outro, chama os 3, Israel, Ananias, Azarias, chama os 3 que eles vão saber. E se chama quem? Ter atitude diante de Deus faz toda a diferença. Quando Deus quer dar, Ele quer dar para todo mundo. Preste bem atenção e grave isso. Estou finalizando, prometo. Quando Deus quer dar algo, quando Deus chega na casa, Ele diz: eu quero dar para todo mundo. Quero derramar, abençoar, dar a todo mundo. Mas se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é crente ousado. Já falei isso e vou repetir. Crente ousado, crente corajoso. Você quer saber o que é um crente ousado e corajoso? Na Bíblia tem dizendo aonde? Quando Deus diz: passem para outra margem, o Senhor vai conosco? Não, depois eu vou, vamos à frente. Saíram na frente e Deus, mesmo assim, teve um encontro com eles. Aí a Bíblia diz que todos que estavam dentro do barco, quando vocês estavam dentro do barco, diga assim: escola bíblica dominical, o de ensino, 12 dentro do barco. É um fantasma, é um monstro do mar, é Free Willy que vai nos engolir, é a baleia que carregou Jonas. Foi assim que ele estava lá dentro gritando, com medo, pânico. Aí o ousado, o corajoso, disse o quê? Jesus, és tu? Sou eu. Estava nem vendo, viu? Estava achando que era um bicho papão. Só via a régua, o vulto. Vixe, estou vendo o vulto. Só vi o vulto. Jesus, és tu? Sou eu. Se és tu, deixa eu ir andar e deixa eu ir te encontrar. Vem. Só tem um crente na Bíblia inteira que saiu do arquinho, ó. Andou sobre as águas. E 12
que estavam no barco, quando um saiu, fica 11, segurando o barquinho, e disse: vai morrer, vai se acabar, vai afundar, vai morrer afogado. E o ousado, corajoso, ó. Glória a Deus, amém. Aí deixa eu te contar. E sabe qual é o privilégio? De andar sobre as águas? Porque quando ele teve medo, a Bíblia diz que ele começou. Aí quem foi a mão que foi estendida? Jesus. Aí o que Jesus fez? Aleluia. Tu está conseguindo entender? Amém. Jesus ó. Glória a Deus, aleluia. Para ter coragem, tu vem para tuas próprias pernas. Para ter ousadia, tu teve que sair do barco e andar. Mas no momento que o medo vier tirar de você essa coragem, essa ousadia, eu vou estender as mãos. E aí você não precisa mais andar. E aí você não precisa mais nem se esforçar. Eu vou te carregar nos braços. Vou te colocar no lugar seguro. E vou te dar a vitória. Você pode glorificar o Senhor Jesus esta noite. Se tem uma coisa que chama a atenção, aplauda Jesus, é a mim não, é Jesus. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é crente que tem atitude, é crente que tem coragem, é crente que tem ousadia, que Deus diz assim: faz 21 dias de jejum, e o pastor está dizendo: abre mão de todo quanto vier de procedimento animal, tudo que vier de animal, sai da televisão, sai das redes sociais, sai disso, sai daquilo. E crente diz assim: eu vou fazer mais, porque eu quero ir mais fundo, eu quero receber mais coisa, eu quero ser carregado por Jesus, porque eu sei que no momento que eu temer, no momento que eu começar a afundar, Ele vai estender as mãos, Ele vai me colocar nos braços em coisas extraordinárias. Oh Jesus! Quer receber mais?